Eu estava um dia, em alguns dias, né, muito difíceis na minha vida nas últimas semanas, e todas as vezes que isso acontece, que eu me sinto atropelado pelas coisas que acontecem na minha vida, eu lembro de 5 passos que eu mesmo criei depois de muito estudo, depois de muito testa, falha e acerta, que eu coloco em prática para retomar o controle da minha vida. E por retomar o controle, eu quero que vocês entendam que não significa controlar todas as variáveis, porque isso é impossível, a vida é muito imprevisível. Mas significa que eu vou ter melhor, eu vou catalogar melhor tudo o que está acontecendo, eu vou entender melhor tudo o que está acontecendo, eu vou conseguir, dentro da minha limitação, criar estratégias para que eu consiga fazer o meu melhor. Entenda, retomar o controle da nossa vida não significa que a gente vai controlar todas as variáveis, mas significa que, frente ao que a vida coloca na nossa vida, coisas que a gente não controla, a gente vai ter a melhor reação possível. Então, eu acredito que isso seja ter o controle da nossa vida. Assumir a responsabilidade da nossa vida é, quando a vida nos entrega muitas coisas que a gente não controla, infelizmente, a gente pode reagir de duas maneiras. Vítima, ser vítima daquilo. Ah, mas o meu chefe me xingou, mas o mercado tá ruim, mas eu fui demitido injustamente, mas, enfim, milhares de coisas podem acontecer. A questão é como nós vamos reagir a isso. E é isso que eu chamo de assumir a responsabilidade, assumir o controle, e é sobre isso que eu quero te falar hoje, que eu quero te ensinar hoje, que eu quero te explicar hoje. Então, dentro desses 5 passos, eu quero que vocês entendam, e dentro desses 5, de fato, o último é o que eu costumo dizer que é o que separa as pessoas que atingem o sucesso das pessoas que não atingem o sucesso. Mas o primeiro deles, tão importante quanto, é ter controle dos seus indicadores. Revisar a sua semana e ter controle dos seus indicadores. O que eu quero dizer com isso? Muita gente deseja, muita gente tem objetivos, muita gente quer de fato fazer uma vida melhor, fazer uma vida diferente, mas elas não sabem, primeiro, nem o que isso significa, e segundo, nem se elas estão indo para o caminho. Eu sempre utilizo essa analogia. Eu imagino a minha vida como se fosse um carro dentro de uma pista. Se eu não tenho controle dos meus indicadores e se eu não reviso a minha vida continuamente, se o meu carro desvia e eu saio da pista, eu não vou perceber. Eu só vou perceber quando eu bato. O que significa bater na nossa vida, bater o carro na nossa vida, essa analogia? Significa quando eu tenho uma doença, ou quando eu sou demitido, quando um relacionamento termina, todas as coisas que eu poderia ter percebido antes se eu tivesse um controle maior da minha rotina, dos meus indicadores. Percebe? Então eu quero que vocês entendam uma coisa. Quais são os indicadores mais importantes para a tua vida? É saúde que você quer priorizar agora? É o seu trabalho? O que dentro do seu trabalho? É fazer um bom trabalho na sua área? É chegar no horário? É entregar pelo menos um projeto diferente por semana? É controlar quais indicadores você quer ter controle? Porque pensa, tem você nesse lugar que você está agora, tem um lugar que você quer chegar no final desse ano, e nesse caminho existem marcos, indicadores que são indispensáveis. O que você precisa fazer para chegar no seu objetivo no final do ano? Então, passe a controlar, pelo menos semanalmente, esses indicadores. Nessa semana, no domingo, então todos os domingos você faz isso, você avançou nesse e nesse indicador. Esse indicador foi ruim e esse indicador foi péssimo. O que você pode fazer para continuar avançando nos 3 primeiros e para nos 2 últimos você melhorar, você revisar, você conseguir corrigir a rota para que o teu carro não bata, para que você volte o mais rápido possível para a trilha. Percebem a importância disso? Segundo ponto, redução de estímulos. Gente, eu tenho TDAH, então eu já expliquei isso várias vezes para vocês. Eu tenho muita dificuldade de concentração. A minha mente está o tempo inteiro pensando e milhares de pontas soltas o tempo inteiro. Eu tenho muita dificuldade de parar quieto e fazer uma só coisa. Se eu não crio um espaço na minha rotina em que eu consiga de fato pensar e ter um espaço comigo, 30 minutos comigo. Eu vi, se eu não me engano, foi o Joel J que falou que quem não tem 30 minutos sozinho por dia tá vivendo errado. Se você não consegue parar durante 30 minutos contigo mesmo para raciocinar, para pensar a tua vida, para ficar sozinho, para reduzir os estímulos, para controlar não, porque a gente não controla, mas para refletir sobre os seus pensamentos, colocar eles no papel, você não tem uma vida. Isso não é vida. Então, a redução de estímulos é basicamente entender que o mundo vai o tempo inteiro nos colocar um monte de coisas para fazer. A gente vai o tempo inteiro abrindo as redes sociais, a gente vai ter o tempo inteiro milhares de assuntos diferentes para pensar, e assuntos legais. A gente abre o nosso WhatsApp, tem 15 pessoas diferentes falando sobre 15 assuntos diferentes. Se a gente não controlar e impor limites nós mesmos, ninguém vai pegar na nossa mão e dizer.
Eu já falei isso várias vezes, mas se você não começar a impor limites na sua vida para um monte de coisa, mas nesse caso para os estímulos, ninguém vai pegar na tua mão e dizer o seguinte: para um pouquinho, presta um pouco mais de atenção nas coisas, faz uma coisa de cada vez. Ninguém vai fazer isso por ti porque as pessoas estão muito preocupadas com as vidas delas. Então presta atenção nisso. Redução de estímulos nada mais é do que você prestar atenção no que você deve fazer nesse momento. Gente, ser multitarefa não é ser produtivo. A gente perde qualidade quando faz muitas coisas ao mesmo tempo. E pior, a gente perde, inclusive, paz. A gente fica menos feliz com a quantidade de inputs que a gente tem na nossa vida. O tempo inteiro, inputs e outputs, né? O tempo inteiro a gente está sendo sobrecarregado por um monte de informação que na nossa vida, naquele momento, não faz sentido. São legais, mas desculpa, você pode ver um vídeo sobre um carro novo que saiu de noite, não precisa ser agora. Só que a gente quer o tempo inteiro, a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente quem tem TDAH, de frear esses estímulos. Então, quanto mais a gente vai aceitando esses estímulos, menos a gente vai criando a capacidade de frear esses próprios estímulos. Isso é científico, isso é fisiológico. Então pensa o seguinte, se eu estou na frente do meu computador e todas as vezes que chega alguma notificação no meu celular eu paro e olho, cada vez mais difícil vai ser eu não olhar. Então, proteger o teu espaço de atenção, o espaço atencional, que inclusive é um dos temas do livro Hiperfoco, que é um livro sensacional sobre esse tema do Chris Bailey, né, o autor, ele fala que a gente precisa proteger o espaço atencional para que a gente consiga fazer tarefas cada vez melhores. Porque se a gente continuar aceitando essa quantidade enorme de estímulos que chegam na nossa vida, a gente vai continuar tendo comportamentos ruins, a gente vai continuar fazendo as nossas tarefas de maneira mal feita, a gente vai continuar tendo resultados abaixo e muitas vezes a gente nem vai entender por quê. Então, crie limites na sua vida. Talvez isso seja... não é o que faz parte das 5 dicas que eu tenho para retomar o controle, mas todas as vezes que eu tenho dificuldade na minha vida, eu paro e o que eu preciso fazer agora? O que de fato vai me ajudar nesse momento? Todo o resto eu tento, e como eu falei, eu tenho TDAH, então é muito difícil para mim, eu tento deixar para o lado, tá? Então essa é a segunda dica, atenção aos estímulos. A terceira é criar rituais. Gente, nosso cérebro, por natureza, é um órgão que quer poupar energia. É um órgão, desculpa a palavra, mas é um órgão vagabundo, é um órgão preguiçoso. Todas as vezes que a gente parar para raciocinar sobre algo, e isso acaba criando um caminho neural, a gente vai criando um hábito. Todas as vezes que a gente faz repetidas vezes alguma coisa, a gente cria um hábito. Quanto melhor for os meus comportamentos, melhores forem os meus comportamentos automáticos, melhor vai ser a minha vida. Então presta atenção. Lembra que eu falei lá no início, a primeira dica foi sobre controlar os indicadores? Se eu tenho um objetivo, tá? Eu tô aqui nesse lugar, eu tenho um objetivo, eu tenho um caminho para me levar até lá, que são os KPIs, os marcos, eu vou chegar de maneira mais fácil se eu conseguir construir uma rotina que me leve lá de maneira automática. O que eu quero dizer com isso? Se o teu objetivo, você está aqui, teu objetivo daqui em dezembro, daqui a mais ou menos 11 meses, for emagrecer, perder 10 quilos para ser mais preciso, você vai ter KPIs ao longo dessa jornada, tá? Que você vai controlar. Então, 2 meses você perdeu 2 quilos, beleza, você está chegando. Se você não perdeu nenhum quilo em 2 meses, você precisa corrigir a rota, lembra do carro. Mas, mais importante que isso é criar uma rotina, rituais que te façam percorrer esse caminho sem tanto esforço, porque esforço vai ter, mas você pode criar uma rotina, um ritual que te levem até lá de maneira automática. Ou seja, como eu posso incluir o treino e a boa alimentação na minha rotina, sem que isso se torne um peso, sem que isso se torne algo que eu preciso tomar uma decisão todos os dias. E rituais nada mais é do que hábitos. E lembra que eu sempre falo para vocês, hábito significa como eu posso tornar esse comportamento mais previsível possível. Se você quer treinar, treine todos os dias no mesmo lugar e no mesmo horário. Vai ser muito mais fácil criar esse hábito. Você vai acordar, vai colocar a roupa e vai direto para o treino. Se você precisa pensar todos os dias onde você vai treinar, o que você vai treinar e que horas você vai treinar, você incluiu 3 decisões diferentes. E quanto mais decisões a gente precisa tomar, mais cansado a gente fica e com menos chance de êxito também a gente fica. Perceberam a importância? Então crie rituais que te levam do lugar que você está para o teu objetivo, acompanhando os indicadores, mas de maneira com o menor atrito possível. E para ter menos atrito na nossa vida, a gente precisa criar uma rotina de fato produtiva com rituais e consistência. Perfeito? Quarta dica, e essa aqui talvez seja a mais emocional de todas, tá? O quarto ponto, o quarto item.
e para mim talvez seja mais difícil também, que é abrir mão de quem a gente foi no passado. Porque presta atenção, se você tem o desejo, tá? Se você tem o desejo de ser uma pessoa melhor e ter melhores resultados em 2026 que você teve em 2025, ou melhores resultados no futuro do que você teve no passado, tá? Usando um marco temporal um pouco diferente, você precisa abrir mão de comportamentos que você tinha no passado. O que eu quero dizer com isso? Se você for a mesma pessoa, se eu for o mesmo Pedro que eu fui um ano atrás, eu vou ter os mesmos resultados. Então, pouco a pouco, a gente precisa desgrudar a nossa identidade passada de quem a gente é. Porque tem coisas que não combinam mais com a gente. E é muito difícil dizer não para isso. Porque a gente tem muito medo de ser hipócrita, a gente tem muito medo de ser incongruente com as nossas ações. Então, se durante 10 anos eu tive tal comportamento, se eu abro mão desse comportamento agora, é como se eu invalidasse tudo que eu fiz 10 anos atrás, entende? Eu sempre conto a história aqui de quando eu saía com os meus amigos e eu tive um momento da minha vida que eu percebi, cara, isso não combina mais comigo, eu tenho objetivos diferentes, eu quero começar a estudar e acordar mais cedo no final de semana, eu quero começar a cuidar um pouco melhor da minha saúde, eu quero começar de fato a aproveitar mais o dia no final de semana e não só as noites com os meus amigos. Quando eu fiz isso, parece que eu traí a minha identidade passada no sentido de eu abrir mão de algo que eu fazia muito e gostava muito, e no início foi difícil. Obviamente as pessoas, meus amigos, não entenderam muito bem no início, mas eu precisava cortar essa relação, cortar esse laço para poder fazer as coisas que de fato seriam diferentes e melhores na minha vida. Só que todas as vezes que a gente precisa criar espaço para um bom comportamento, para um novo comportamento, a gente precisa dizer adeus para uma versão da gente que já não existe mais. Então, pega um papel, faz uma linha no meio desse papel e bota comportamentos que eu quero manter e comportamentos que eu quero deixar de lado. Então, mais importante do que manter comportamentos é deixar de lado versões suas que já não existem mais. E você não está traindo a sua identidade, você está sendo fiel à sua nova versão. A sua versão que de fato quer fazer diferente. A sua nova versão que de fato quer fazer melhor. Percebe? Então, prestem bem atenção nisso e de fato criem uma nova versão de vocês que combinem com o lugar que você quer chegar e que te ajude a sair do lugar que você está para o lugar onde você quer chegar, com KPIs, com rituais, com consistência, mas de fato uma nova versão, uma melhor versão, porque a maior loucura, a maior insanidade que existe é continuar tendo os mesmos comportamentos e esperar resultados, ó o meu relógio falando, e esperar ter resultados diferentes. Tá bom? E a quinta e a última que eu falei que era mais importante significa juros compostos. Esperar os juros compostos. Gente, a nossa vida não vai mudar do dia para a noite. Você não vai chegar do lugar que você está até aqui em um dia. Você precisa construir esse caminho. E esse caminho é construído pela magia dos juros compostos, ou seja, é o acúmulo de bons hábitos, rituais e consistência, que eu acompanho semanalmente, meus KPIs, que eu tenho uma nova identidade, que é mais importante, que é abrir mão de quem eu era. E se eu faço isso consistentemente, lá na frente o resultado vai ser bom. Só que o que acontece? A gente quer ir um dia na academia e achar que a nossa vida vai mudar. A gente quer se alimentar bem durante um dia e acreditar que a gente vai perder 5 quilos naquele dia. A gente quer fazer um bom trabalho no nosso emprego e acreditar que a gente vai ser promovido por causa de um bom trabalho. Não. Gente, tudo que é duradouro, tudo que vale a pena na nossa vida é construído por muito e muito tempo de esforço. Ninguém consegue construir bons comportamentos, ninguém consegue ser uma pessoa de fato muito melhor se ela faz só uma vez aquele bom comportamento. Então presta atenção, que talvez seja a dica-chave do vídeo de hoje. É muito mais difícil ser nota 8 durante 10 anos do que ser nota 10 durante uma semana. É muito mais importante ser nota 8 durante 10 anos do que ser nota 10 durante uma semana. Continue construindo bons comportamentos, porque lá na frente o somatório desses bons comportamentos vai fazer com que seja inevitável que as coisas aconteçam para você. É impossível você construir uma rotina produtiva, uma rotina que de fato você acompanha, que você ajusta, que você melhora, porque não é só fazer as mesmas coisas repetidamente. É fazer as mesmas coisas, mas ajustando e melhorando continuamente. Mas é impossível você ter uma boa rotina e lá na frente isso não dá bons resultados. Só que essa rotina, entende como tudo está interligado? Só que essa rotina ela só vai te levar para o lugar que você quer se você se você desenhar o lugar que você está de maneira honestamente, brutalmente honesta, o lugar que você quer chegar, indicadores importantes, criar uma rotina ao longo do tempo não tem como dar errado. Então essa quinta dica ela é praticamente o resultado de todas as outras 4.
Se você, de fato, construir indicadores, revisar semanalmente a sua semana, se você, de fato, prestar atenção nos estímulos, ser mais focado naquilo que você quer, se você, de fato, construir uma rotina produtiva, se você abrir mão da pessoa que você era no passado para deixar a nova pessoa crescer, os resultados vão ser positivos. Então o quinto passo, ele é um somatório de todos os outros 4 e ele te mostra que fazendo isso continuamente você não vai ficar melhor em uma semana. Talvez você até fique, mas não na maneira que você deseja. Você só vai conseguir coisas grandiosas na vida se você te der tempo necessário fazendo as coisas certas. Então o fator tempo, o delta T, ele talvez seja o mais importante porque o delta T te mostra, de fato, o que você vem fazendo com a tua vida. Se você faz tudo certo durante o ano, o resultado ele vai ser positivo, não importa o que as pessoas pensem. Não importa se você convive com pessoas erradas ou não. Se você fizer tudo errado, não importa, você pode estar no melhor ambiente do mundo, o resultado vai ser ruim depois de um ano. Só que você precisa entender que o delta T, ele dá a razão para os seus comportamentos. Então confia no tempo, confia no acúmulo de boas decisões, confia no acúmulo dos teus comportamentos, dos bons comportamentos. Perfeito? Então presta atenção comigo, revisão e KPIs semanais, prestar atenção nos estímulos. Você precisa criar uma rotina que de fato te leve do ponto A para o ponto B com o menor esforço possível, com o menor atrito possível e sempre lembra, traga previsibilidade para os bons comportamentos. Depois, abra mão da sua versão do passado e controla um pouco esse sentimento de que você está traindo a sua identidade. Você precisa abrir mão de algo para que novos e melhores comportamentos surjam. E por último, nada de bom acontece do dia para a noite. Confia no delta T, confia no tempo, confia no efeito cumulativo. Tá bom? Eu vou deixar aqui, se você de fato quer fazer um ano melhor e refletir, eu vou deixar aqui na descrição o link de 5 perguntas que eu criei para te ajudar a levar esse caminho, a ter essa jornada. Então clica, é gratuito, eu só preciso de 15 minutos do teu tempo e da máxima honestidade que você possui. Tá bom? Muito obrigado pela companhia, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que precisam ouvir essa mensagem e é muito importante para mim, principalmente nesse momento de volta ao canal do YouTube e de início, tá bom? Muito obrigado novamente pela companhia.